mínimo por 6 anos. Nós temos o resumo da Madu Ferreira e nós temos também a manifestação do Armínio. Primeiro o resumo da Madu. Madu. Então, Macalossi, segundo Fraga, a conta da Previdência Social responsável pelo pagamento de aposentadorias e pensões dos brasileiros está piorando assustadoramente. Afirmou que o quadro de desequilíbrio tende a piorar tanto pela demografia da população, que tem ficado mais velha, quanto pelas regras atuais que precisam ser refeitas. Fraga sinalizou que é preciso atacar também a conta da folha salarial do Estado brasileiro, incluindo todos os funcionários públicos de entes federados, União, Estados e municípios. Disse que o problema é mais regional do que federal, mas tem impacto financeiro elevado. O economista disse que as despesas da Previdência e de funcionários públicos totalizam 80% dos gastos primários. Para ele, os custos deveriam cair para um intervalo entre 60% a 80%. Armínio ainda afirmou que a economia brasileira deveria crescer em ritmo mais rápido que a dos Estados Unidos, porque é um mercado que tem mais oportunidades de rentabilidade. Macalossi. Muito bem, nós temos aqui também o trecho da fala do Armínio Fraga. Vocês vão acompanhar na nossa live e vão ouvir o que o Armínio disse lá em Harvard. Uma reforma grande. Uma boa já seria, provavelmente, a mais fácil, congelar o salário mínimo em termos reais. De 6 anos congelados. Já ajudaria. Conta número 2. A folha de pagamentos do Estado brasileiro como um todo. E esse é um problema mais estadual e municipal do que federal. Mas é um problema muito grande, não só também pelo impacto financeiro. O governo brasileiro precisa passar, o Estado brasileiro, melhor dizendo, precisa passar por um processo de reforma, o RH do Estado brasileiro, radical. Tem muita gente em funções de liderança. Hoje mesmo eu vi, estava no almoço falando com a Márcia Castro, que está por ali, o Adriano Massuda também, são pessoas que conhecem esses temas profundamente. O pessoal em cima, nos cargos mais elevados do Estado, estão ganhando em dólar, já que a gente está aqui. Se ganhar $50 mil é muito. Gente que corre um risco tremendo, trabalha feito um louco. Então, há um espaço enorme, não só para economizar, como também para melhorar. Por que eu listo esses dois espaços para trabalhar? Porque a soma do gasto com folha de pagamentos mais previdência, somando todas as esferas de governo, níveis, no Brasil atinge 80% do gasto. Então, se tiver alguém aqui da Business School, se o Brasil fizer um benchmarking, é um ponto completamente fora da curva. Deveria ser 60% e 80% do gasto. Gasto primário, sem juros. Então, vocês ouviram o Armínio Fraga, em Harvard. Bom, eu não tenho receio de dizer o que penso, e eu sempre digo tudo. Há 2 dimensões aqui, na fala do Armínio, que é uma figura respeitável. É um dos grandes economistas brasileiros. Primeiro vamos ao aspecto político, que tem óbvio efeito aqui, na medida em que seria uma medida do executivo. E, portanto, uma medida de impacto social. Que não é apenas no sentido técnico que tem de ser dimensionada. Ela tem de ser dimensionada também do ponto de vista do seu cabimento popular. O Armínio não vai operar sob a mesma circunstância do presidente, seja o presidente Lula, seja o presidente o Bolsonaro. Porque o Armínio é um economista, ele não está preocupado se a medida ela vai acarretar em prejuízo político ou não. Fato é o seguinte, isso que o Armínio propôs, que é congelar o salário mínimo por 6 anos, não vai acontecer. Não vai acontecer porque nem o Lula, nem o Bolsonaro, nem qualquer outro que venha a ser presidente em 2026, vão tentar fazer isso passar no Congresso, visto que o impacto social e político seria muito grande. Não acho que o Congresso aprovaria, em primeiro lugar. Não acho que teria apoio popular. Não é uma medida que seja facilmente explicável. Ainda que, nós vamos entrar nisso também, ela tem a lógica econômica. Agora, do ponto de vista político, a ideia do Armínio nunca, preste atenção nisso, a ideia do Armínio nunca vai para frente. Se desdobrar sobre a possibilidade política de uma ideia dessas, encontrar guarida
no executivo e no legislativo é dar espaço para um assunto que não tem importância, porque não vai acontecer. Agora, eu topo o debate técnico. E do ponto de vista técnico faz sentido. Por que faz sentido? Por que o Arminio defende isso? Porque atrelado ao salário está uma série de benefícios previdenciários que oneram o Estado. Por exemplo, o benefício de prestação continuada, ele é atrelado ao salário mínimo. Quando você aumenta o salário mínimo, você, por vinculação, sob efeito cascata, você gera um custo previdenciário, que gera um custo fiscal. Então, o Arminio está propondo isso exatamente para que você não tenha esses efeitos cascatas. Você diminua o impacto fiscal sobre o custo da dívida, cujo principal fator é previdenciário. O professor Raul Veloso esteve aqui no estúdio, falou sobre isso de forma até demorada. Então, do ponto de vista técnico, faz sentido. Do ponto de vista político, nunca vai ser feito. Até porque, eu acho que o Arminio até concorda, ele mencionou isso na fala. Não foi a única proposta que ele apresentou. Se enfocou muito no congelamento do salário mínimo, mas ele defendeu também o corte nos subsídios. Os subsídios custam muito caro para o Brasil e nem todos são efetivos. E vejam a dificuldade. Se tentou propor algo nesse sentido dentro do Congresso e não foi para frente. É muito difícil lidar com essas temáticas. Elas fazem sentido do ponto de vista técnico, mas elas não se viabilizam no mundo da política, porque a política, ela lida com fatores decorrentes das decisões econômicas, de curto prazo muitas vezes, que não são assimiladas, compreendidas, entendidas, não são populares. E esse é o preço da democracia. Ah, Macalós, se você quer revogar a democracia? Não, muito antes pelo contrário, eu sou um defensor da democracia. Não há outro caminho. Só há um caminho, o caminho democrático. Você precisa argumentar, costurar, fazer interlocução, dialogar, e não necessariamente você vai convencer. Então, se por um lado nós temos, né, uma série de custos atrelados ao salário mínimo, por outro lado, as pessoas com o salário congelado ficariam muito menos protegidas de flutuações inflacionárias como essas que nós estamos vendo. Ainda que o Arminio possa argumentar ali adiante que esta inflação também é decorrente da valorização do salário mínimo feita através de canetada e não como efeito de produtividade. E ele também não estaria errado. Não é um assunto fácil. Infelizmente, parte do jornalismo está tratando a coisa de forma superficial e desinformada. 17 horas e 33 minutos.